Salve, minha gente, sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e vamos retomar aqui a leitura do segundo livro das Crônicas. Antes da gente retomar, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, faça um belo de um comentário aí e assista o vídeo até o final, por gentileza. Capítulo 24. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Seu reinado em Jerusalém durou 40 anos. Sua mãe chamava-se Sébia, era ela de Bersabeia. Joás fez o bem aos olhos do Senhor durante toda a vida do sacerdote Joiada, o qual lhe deu por esposas 2 mulheres, das quais teve filhos e filhas. Depois disso, Joás tomou a peito restaurar o templo do Senhor. Convocou os sacerdotes e levitas e lhes disse: Ide e percorrei as cidades de Judá, e delas recolhereis anualmente dinheiro dos israelitas para reparar o templo de vosso Deus. Executai isso com presteza. Mas os levitas não se apressaram. Então o rei mandou vir o sumo sacerdote Joiada e lhe disse: Por que não cuidaste que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém a contribuição imposta por Moisés, servo do Senhor, a comunidade de Israel para a tenda do testemunho? A ímpia Atalha e seus filhos destruíram a casa de Deus, fizeram servir ao culto de Baal todos os objetos sagrados do templo do Senhor. Então o rei ordenou que se fizesse um cofre e o colocassem na parte externa da porta do templo. Em seguida, publicou-se em Judá e em Jerusalém que levassem ao Senhor a contribuição imposta a Israel no deserto, por Moisés, servo do Senhor. Todos os chefes e todo o povo, cheios de alegria, vieram colocar dinheiro no cofre até que este estivesse cheio. Cada vez que, por meio dos levitas, era o cofre levado para a inspeção do rei, o que acontecia quando o dinheiro se acumulava, o escriba real e um comissário do sumo sacerdote esvaziavam-no e depois os levitas iam colocá-lo no lugar. Assim, faziam eles cada vez e recolheram em abundância o dinheiro, que o rei e Joiada entregavam ao empreiteiro das obras do templo. Este contratava os carpinteiros, os canteiros e os trabalhadores que modelavam o ferro e o bronze, para restaurar e reparar o templo do Senhor. Os empreiteiros fizeram com que os reparos fossem acabados pelos seus cuidados e restabeleceram o templo em seu primeiro estado e o consolidaram. Terminado o trabalho, devolveram na presença do rei e de Joiada o restante do dinheiro, com o qual fabricaram utensílios para o serviço do templo e para os holocaustos, assim como taças e outros objetos de ouro e prata. Enquanto viveu Joiada, foram regularmente oferecidos os holocaustos no templo do Senhor. Joiada, velho e cheio de dias, morreu. Tinha 130 anos. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, pois ele tinha feito bem em Israel para com o Senhor e o seu templo. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Abandonaram o templo do Senhor, Deus de seus pais, e se puseram a adorar as imagens de Aserá e outros ídolos, e tamanhas faltas atraíram a ira divina contra Judá e Jerusalém. Enviou-lhes o Senhor profetas para os converterem a ele, porém pregaram em vão e não foram escutados. Então o Espírito de Deus possou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se apresentou diante do povo. Eis, disse ele, o que diz o Senhor: Porque transgredis as ordens do Senhor, nada conseguireis. Porque abandonaste o Senhor vos abandonará. Mas eles se revoltaram contra ele e o apedrejaram por ordem do rei no átrio do templo do Senhor. Joás, esquecido dos benefícios que Joiada lhe dispensara, mandou matar o filho. Porém, ao espiar, disse Zacarias: Que o Senhor o veja e faça vingança. Ao fim de 1 ano,
o exército dos sírios atacou Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou todo o seu despojo ao rei de Damasco. Desculpe. Embora os sírios tivessem vindo em pequeno número, o Senhor lhes entregou um enorme exército, porque Judá tinha abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Assim, os sírios fizeram justiça a Joás. Apenas se afastaram, deixando-o como presa de grande sofrimento seus homens, revoltados contra ele por causa do assassínio do filho do sacerdote Joiada. Assassinaram-no em seu leito. Assim morreu e sepultaram-no na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Os conjurados eram Zabade, filho de Semaate, mulher amonita, e Josabade, filho de Samarite, mulher moabita. Tudo que se refere a seus filhos, os numerosos oráculos proferidos contra ele e a restauração do templo estão relatados nas memórias dos livros dos reis. Seu filho Amazias sucedeu-lhe no trono. Capítulo 25. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar. Reinou durante 20 anos e 9 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadá e era de Jerusalém. Fez o bem aos olhos do Senhor, mas não com o coração inteiramente devotado. Desde que se sentiu seguro de seu poder real, mandou matar aqueles servos que tinham assassinado o rei seu pai. Mas não mandou matar os filhos deles, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordena: os pais não serão mortos por seus filhos, nem os filhos por seus pais. Cada um morrerá por seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e os dividiu por famílias com os chefes de milhares e os chefes de centenas para todo o Judá e todo o Benjamim. Fez o recenseamento deles a partir da idade de 20 anos para cima e encontrou 300.000 homens escolhidos, aptos para o serviço e capazes de carregar a lança e escudo. Em seguida, recrutou ao seu soldo por 100 talentos de prata, 100.000 valentes guerreiros de Israel. Mas um homem de Deus veio-lhe ao encontro. Ó rei, disse ele, não é preciso que o exército de Israel te acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, com esses filhos de Efraim. Vai sozinho, age e sê valente no combate. De outra forma, Deus te deixará cair diante do inimigo, pois ele tem o poder de socorrer ou de abater. Disse Amazias aos homens de Deus: mas que farei então com respeito aos 100 talentos que dei às tropas israelitas? Amazias licenciou, pois, e enviou de volta para a sua terra a tropa de efraimitas que tinha vindo a ele. Mas apoderou-se deles de uma viva irritação contra Judá, e eles retornaram furiosos para suas casas. O Senhor respondeu ao homem de Deus: tem para dar-te mais do que isso. Amazias, cheio de confiança, foi com seu exército para o Vale do Sal, onde matou 10.000 seiritas. Os filhos de Judá tinham capturado 10.000 homens vivos, conduziram-nos ao alto de um rochedo, de onde os precipitaram e todos ficaram despedaçados. Entretanto, os homens da tropa que Amazias tinha licenciado, não os deixando ir para a guerra com eles, saquearam as cidades de Judá desde Samaria até Betorom. Mataram 3.000 homens e levaram um considerável despojo. Tendo voltado para casa depois da derrota dos Edomitas, Amazias tinha trazido os deuses dos seiritas, fez deles seus próprios deuses. Prostrou-se diante deles, queimando-lhes incenso. Inflamou-se por isso a ira do Senhor contra ele. Enviou-lhe um profeta que lhe disse: porque foste procurar esses deuses estranhos, que não foram capazes de salvar seu povo de tua mão? Enquanto lhe falava o profeta, Amazias lhe disse: foste tu nomeado conselheiro cio do rei? Vai-te embora, se não queres que eu te mate. O profeta retirou-se dizendo:
Sei que Deus decretou tua perda porque te portaste mal e não queres ouvir minha advertência. Houve um conselho depois do qual Amazias mandou dizer a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel: Vem para que nos vejamos face a face. Joás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá: O espírito do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: Dá tua filha por esposa a meu filho. Mas os animais selvagens do Líbano passaram e pisaram o espinho. Dizes que derrotaste os edomitas e teu coração se enche de orgulho. Vamos, fica em casa, porque correres tu à frente do perigo, arriscando-te a uma empresa que te perderá a ti e Judá contigo? Mas Amazias nada quis ouvir. Era o efeito de uma disposição divina, a fim de que fossem entregues a seus inimigos, eles que tinham adorado os deuses de Edoim. Joás, rei de Israel, pôs-se a caminho. Encontraram-se ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Sames, que está em Judá. Judá foi vencido por Israel e cada um fugiu para sua tenda. Joás, rei de Israel, aprisionou em Bet-Sames Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Ocosias. Mandou-o para Jerusalém e abriu na muralha uma brecha de 400 côvados, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Apoderou-se de todo o ouro e prata, assim como dos utensílios que se encontravam no templo, em casa de Ebededom, e nos tesouros do palácio real. E retornou a Samaria levando reféns. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O resto dos atos de Amazias, dos primeiros aos últimos, está relatado no livro dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se desviou do Senhor, tramou-se contra ele em Jerusalém uma conspiração, e ele fugiu para Laques. Perseguiram-no, porém, até lá e o mataram. Transportaram-lhe o corpo em cima de cavalos e sepultaram-no com seus pais na cidade de Judá. Muito bem, obrigado a você que acompanhou a leitura até aqui, me perdoe a minha voz, mas deixa aí o seu like e o seu comentário, não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no vídeo de amanhã. Um grande abraço e tchau.